Diego, eu quero muito investir o meu dinheirinho, mas eu não sei qual que rende mais, a renda fixa, o CDB, o cofrinho ou os fundos imobiliários que todo mundo fala por aí. Quando a gente vai lá no Google e coloca Selic mensal hoje, a gente já pode rapidamente perceber aqui que hoje a Selic está, em outubro aqui de 2022, por volta de 1% ao mês de rentabilidade. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para alguns fundos imobiliários, por exemplo, olha aqui, o XPML11 é um fundo de shoppings, pagando aqui por volta de 0,72% ao mês. Só de bater o olho e olhar esses dois números, parece que de fato a renda fixa já está rendendo mais. Vou sair do vídeo, ponto, tomei minha decisão. Mas será que não tem alguma pegadinha nisso aí? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Eu construí uma planilha para a gente fazer umas simulações e você entender de verdade como é que funciona a rentabilidade nos fundos imobiliários e por que uma rentabilidade que de primeira vista parece pior pode ser melhor no longo prazo para os nossos investimentos. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Aqui nessa planilha a gente tem duas simulações. Uma da renda fixa e uma dos fundos imobiliários, tá bom? Como é que vai funcionar? Em ambos os casos, a gente vai fazer aportes mensais de R$ 200 para simular uma pessoa, e você, por exemplo, que está entrando com R$ 200 todo mês e investindo esse dinheiro, seja na renda fixa, seja nos fundos imobiliários, tá certo? À primeira vista, como a gente viu, parece que a rentabilidade da renda fixa é melhor. Olha só, aqui a gente tem a nossa data, aporte, o valor total que vai sendo acumulado ali, a Selic que a gente está usando, no caso eu estou usando aqui 1%. Para quem não sabe o que é Selic, está chegando agora no mundo dos investimentos. A Selic, resumidamente, é a taxa mãe de juros do Brasil, tá bom? É quanto vai pagar os investimentos aí de renda fixa do mercado de forma geral, beleza? E aqui a gente tem o rendimento mesmo, o rendimento em reais aqui, R$ 2, bonitinho. Você vê que no mês 2, no próximo mês aqui, em dezembro de 2022, a gente aportaria 200 com um valor de 400 já lá, 402, porque teve esses dois de rendimento, e aí ia render R$ 4 e assim por diante. Já do lado aqui dos FIIs, que a gente tem em amarelinho, é bem parecido. A gente tem aqui a data, mês 11 de 2022, o aporte de R$ 200, o valor acumulado R$ 200, o preço de cada cota. Então aqui eu estou simulando um fundo imobiliário aí que você pode comprar por R$ 10 a cota, mas poderia ser qualquer fundo de qualquer preço, tá? Eu só usei R$ 10 aqui para facilitar os cálculos. Quantidade de cotas que a gente compra, no caso aqui 20, porque se eu estou aportando R$ 200 e cada cota custa R$ 10, pronto, né? 200 dividido por 10 vai me dar 20 cotas por mês aí que eu vou comprar, tá certo? Aqui a gente tem um rendimento por cota de 7 centavos. Cuidado aqui, tá? Eu deixei 0,070 porque depois você vai entender por quê. Mas isso aqui é 7 centavos, não é 70 centavos não, perceba que tem um zerinho aqui antes, tá? E isso aqui vai dar um rendimento total, então, em cima desses valores aqui, né, de R$ 200, vai dar um rendimento de 1,40 por mês. Ou seja, 0,70% de dividend yield. Primeira lição que você já pode ver aqui. A gente compara o dividend yield dos fundos imobiliários com a Selic da renda fixa. A Selic é a rentabilidade da renda fixa. O DY, né, ou dividend yield, é a rentabilidade dos aluguéis dos fundos imobiliários. Beleza? Só de bater o olho aqui, você já consegue perceber. 1% é melhor do que 0,7%. A gente tinha visto isso lá no site, né, do XPML versus o que a Selic está pagando. A questão aqui é que a gente vai começar a fazer umas mudanças, porque essa planilha aqui tem alguns vieses, ela tá errada. Olha só, quando a gente arrasta lá para baixo e vê o que acontece depois de 10 anos, então aqui, no mês 11 de 2032, a gente vai ter um saldo final, um valor final da renda fixa de 46.667. Enquanto que o valor final dos fundos imobiliários é 37.800.
2,70? Ai, Diego, então a renda fixa é muito melhor? Nunca mais eu coloco meu dinheiro em fundos imobiliários. Calma que não é bem assim, tá? Isso aqui engana, por isso que eu te falei. Não é que a planilha tá errada, é que faltou considerar algumas coisas aqui que acontecem com os fundos imobiliários no longo prazo, tá? E agora que a gente vai fazer essa simulação e você vai entender um conceito muito importante para um investidor ou investidora de sucesso aqui na bolsa. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui, né, nos fundos imobiliários é que depois de um certo tempo, depois de um ano, o valor dos aluguéis que esse fundo recebe são ajustados, porque a inflação acontece e esses fundos, esses aluguéis acabam sendo reajustados por essa inflação, tá certo? Então, olha só que interessante aqui. Depois de um ano, lá no mês 11 de 2023, em vez da gente ter aqui uma rentabilidade de apenas 7 centavos, eu vou mudar aqui para uma rentabilidade um pouquinho maior. Uma rentabilidade de 0,076. Perceba, eu não aumentei nenhum centavo de diferença, até porque é bem pouquinha diferença mesmo. Aqui seria aproximadamente 8% de reajuste no preço dos aluguéis. Isso de fato acontece, tá? Os fundos imobiliários antes usavam o IGPM para reajustar, hoje eles usam aí por volta da inflação, então por isso que eu coloquei aí esses 8% mais ou menos, beleza? Olha só o que aconteceu quando a gente reajustou aqui o valor desses aluguéis recebidos. Isso aqui parece não ter efeito nenhum, né? Nossa, uma miséria que não aumentou nenhum centavo por cota, mas você vai ver o efeito disso aqui no longo prazo. Até porque, gente, quando aumenta o valor recebido dos aluguéis por cota, olha o que aconteceu com o dividend yield. Você viu que ele passou aqui de 0,70% de dividend yield para 0,76%? Sim, porque se o aluguel aumentou e o valor da cota se manteve, esse dividend yield aumenta, já que o dividend yield é exatamente quanto que você recebe de aluguel dividido pelo preço da cota. Então, o que vai acontecer aqui nesse caso? Como o dividend yield aumentou, eu até já coloquei aqui, ó, da linha do mês 11 de 2023 para baixo, né, houve esse reajuste aí ao longo dos próximos 10 anos, né, e depois todo ano isso vai acontecer. Só que olha que interessante, esse dividend yield aqui, que foi para cima, ele vai ser ajustado pelo mercado. Perceba o seguinte, o mercado, as pessoas que estão lá investindo vão pensar, opa, o dividend yield aumentou, vamos comprar cotas aqui desse fundo, porque eu vou ganhar mais. E isso é um efeito natural de mercado. O mercado ele vai corrigir o preço dessa cota. E em vez de custar só R$10 aqui, essa cota provavelmente aqui vai para R$10,80. Porque, olha só, a cota sendo ajustada para R$10,80, olha para onde voltou o dividend yield para 0,7. Você percebe? Então, olha que coisa interessante. O mercado vai fazer esse dividend yield voltar para o patamar que ele estava, porque senão ele fica desequilibrado, você percebe? É como se tivesse uma oportunidade de ganho ali. E aí o mercado vai logo se aproveitar, começar a comprar mais cotas desse fundo e a valorização desse fundo acontece por conta disso. Senão a gente ia ter um fundo que ia pagar infinito de aluguel, com a cota valendo R$10, sempre R$10, e ele sempre pagando cada vez mais aluguel, dificilmente isso vai acontecer. As pessoas vão comprar mais cotas justamente porque ela está pagando mais aluguéis, e aí o valor dessa cota acaba sendo reajustado para cima, junto com o valor dos aluguéis, fazendo com que o dividend yield se mantenha estável ali. É isso que o mercado vai fazer, tá certo? Eu vou até colocar aqui, ó, esse ano inteiro de 2023, aqui 2024, com R$10,80, tá? E aí ele vai ficar por um ano aí com esse valor, até que no outro ano aqui, em novembro de 2024, aconteça a mesma coisa e essa cota seja reajustada de novo para um valor maior. Eu apliquei exatamente essa lógica para todos os anos aqui na planilha. Então olha só que interessante, ó. Depois de um ano, os dividendos vão para 0,076, fazendo o valor da cota subir para R$10,80 e manter lá o dividend yield sempre estável de 0,70. É isso que acontece na prática, tá? Depois de um ano vai ter mais um reajuste, ó. Agora você vai receber de aluguéis 0,082 e aí a sua cota vai para 11,66 para você manter esse dividend yield de 0,7, tá bom? Depois de mais um ano, de novo, o seu aluguel vai ser reajustado para 0,088, enquanto que, olha só, a sua cota aqui, ó, valendo 12,60, de novo, para manter aqui esse dividend yield estável. Esse valor aqui parece uma diferencinha minúscula,
Mas lembra lá que eu te mostrei que os fundos imobiliários iam estar valendo aí por volta de R$ 37.800 depois dos 10 anos? Reajustando desse jeito aqui, que é o que acontece com o mercado, tá? Os aluguéis reajustam e os valores das cotas também para acompanhar. Vamos ver quanto de dinheiro vai ter lá embaixo com os fundos imobiliários depois de 10 anos? Olha só. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Olha lá, ó. Valor final da renda fixa, 46.667, não mudou, né? Eu não mudei nada aqui com ela. Eu vou mudar daqui a pouco, então espera. Mas olha lá o valor dos fundos imobiliários, 55.800. Você viu que saltou lá de 38 mil para 55 mil. Você vê a diferença que tem você de fato fazer a conta certa e levar esses reajustes anuais que vão acontecer com o aluguel desses fundos? Quando o aluguel reajusta, o valor da cota reajusta para acompanhar. Afinal, o patrimônio líquido todo daquele fundo aumentou. É importante eu colocar aqui a observação que aqui eu estou considerando como se fosse um fundo de tijolo, tá? Até porque você já deve ter visto num vídeo passado que eu fiz que os fundos imobiliários de papel, eles são nada mais nada menos do que uma renda fixa, tá? Então eles estariam aqui desse ladozinho aqui, desse lado roxo aqui, seria como se fosse uma renda fixa. Então por isso que eu estou considerando fundos de tijolo, que vão sim se valorizar com a inflação e vão ter esse reajuste no valor das cotas e no valor dos aluguéis. Antes de eu mostrar uma outra coisa bem legal para vocês, olha só, olha que interessante. Aqui, ó, depois de 10 anos, o valor da tua cota, que tinha começado lá por volta de R$10, já vai ter dobrado de valor, por volta aí de R$20. E você também vai estar recebendo aí o dobro de aluguel. Ó. Você estava recebendo 7 centavos, agora você vai estar recebendo aí por volta de 14 centavos por mês. Parece besteirinha, parece bobeirinha, gente, mas isso aqui tem um impacto absurdo, você viu, né? Só que tem um detalhe. Olha só, desse lado da renda fixa, que aqui está uma outra coisa que a gente pode fazer para simular também, eu coloquei uma Selic de 1% ao mês. E essa Selic é muito alta. A Selic que a gente tem hoje, aí por volta de 14% ao ano, ela é muito alta. Isso aqui não vai ficar assim para sempre, tá? Então, olha, dá uma olhada nesse gráfico aqui que eu separei para você. Aqui a gente tem um gráfico, ó, dos fundos imobiliários versus a taxa de juros, a taxa Selic. A gente tem a Selic aqui em rosa e o IFIX, que é o índice que representa os maiores fundos do Brasil, fundos imobiliários aqui do Brasil, e olha só como essa curva aqui anda, muito parecida com a Bolsa de Valores, né? Você percebe que tem uma certa correlação inversa, olha só esse jogo aqui que acontece entre o IFIX e a Selic. O que isso aqui significa? Ó, vamos ver. Quando a Selic cai, a gente percebe que o IFIX sobe, olha lá. Ao contrário, quando a Selic volta a subir, o IFIX tende a ficar estável ou tende até mesmo a cair. Tá bom? De novo, quando a Selic começa a cair, olha lá o IFIX subindo, enquanto a Selic cai. Toda vez que um cai, o outro sobe. Toda vez que um sobe, o outro cai. Isso aqui acontece justamente porque quando a renda fixa fica atrativa, as pessoas se desfazem dos fundos imobiliários, se desfazem das cotas para investir lá na renda fixa que vai estar pagando mais. Por outro lado, quando a renda fixa começa a cair, as pessoas começam a tirar o dinheiro da renda fixa e comprar cotas de fundo imobiliário. Afinal, esses fundos imobiliários estão pagando mais também. Tem sempre esse equilíbrio de dividend yield e Selic para fazer essa conta fechar. Então você já percebeu que quando a Selic começa a cair, as cotas, o valor das cotas vai tender a subir para o dividend yield se equiparar à Selic, tá? Olha só, vamos fazer essa simulação aqui. Imagine que a Selic ficou aqui, ó, por volta de 1% no primeiro ano, tá? Só que no segundo ano, ela vai cair um pouquinho. Vamos colocar aqui, ó, 0,9% em vez de 1%. Então eu vou ajustar isso aqui, ó, para o resto da planilha, para os próximos 9 anos, só para o efeito de você entender o que acontece, tá bom? Não é que vai acontecer isso aqui, a gente não consegue prever o futuro. Mas você vê, ó, que já caiu aqui, tá? Antes estava 46 mil, já caiu para 43 mil, só de eu ter diminuído aqui, ó, 10% da Selic, tá bom? Então eu diminui aqui para 0,9%. Quando há essa queda de Selic, lembra, muita gente vai acabar indo lá para os fundos imobiliários, porque sabe que compensa, porque sabe que está pagando mais. E isso vai fazer o preço da sua cota subir ligeiramente. Por que que esse preço sobe? Justamente para fazer esse dividend yield aqui cair. Ai, Diego, não estou entendendo nada. Como assim? Por quê? Olha só, perceba. A Selic não caiu? Se a Selic caiu, o dividend yield vai ter que cair também.
Porque senão você vai ter um dividend yield mega alto enquanto a Selic está caindo. O mercado não deixa isso acontecer, ninguém é besta de deixar o dinheiro onde rende menos, você percebe? Então quando a Selic cai, os dividend yields caem também. Por quê? Muita gente começa a comprar cotas de fundo imobiliário e faz o preço da cota subir, fazendo com que o dividend yield abaixe. Você percebeu agora como é que funciona o mercado? É uma coisa de doido, né? É fácil pensar, senão ficaria muito desequilibrado, né? Pensa que é sempre uma balancinha. E se a Selic caiu, os dividendos estão pagando mais aqui dos fundos imobiliários, as pessoas vão comprar mais, fazendo com que esse dividendo abaixe, já que o preço da cota vai subir. Vamos simular isso aqui, ó. Em vez de R$10,80, vamos aumentar aqui por volta de 10% também, vou aumentar aqui por volta de 10 centavos. Então o valor dessa cota aqui vai para aproximadamente aqui, ó, R$10,91. Perceba, ela saiu de R$10,80 que estava e foi para R$10,91, tá certo? Vamos aplicar isso daqui, ó, para o resto da vida. Até porque vai acabar acontecendo isso, né? Se a gente simulou que a Selic caiu para o resto da vida, a gente vai simular aqui que o preço da cota subiu para o resto da vida aqui também, tá? Só para efeito de simulação. O que eu quero que você perceba? Perceba o seguinte, o dividend yield caiu um pouquinho, tá vendo? 0,69%, justamente porque a Selic caindo, os dividend yield vai ter que cair também para acompanhar, porque você teve uma valorização aqui nas suas cotas. Vamos fazer mais uma coisa aqui, ó. No próximo ano vai acontecer a mesma coisa. Os dividendos aqui da Selic vão diminuir de novo, porque a Selic vai começar a cair. E o governo faz isso, você já percebeu, né? Que a Selic sobe e desce toda hora. Então vamos de novo, ó, só para um efeito de entender o que acontece. Agora colocar aqui, ó, 0,8% de Selic. A gente já viu, ó, que o valor aqui na renda fixa caiu para 40 mil agora, 40.750, tá? Enquanto a gente ainda mantém lá nos fundos imobiliários um valor de 55 mil. Mas calma aí, vamos ver o que acontece aqui com o valor da cota atualizado, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, nesse ano e a gente vai de novo fazer o valor dessa cota subir, tá? Mais um pouquinho. Então era para ficar aqui próximo de 11,78, agora ela vai para próxima de 12, tá certo? E aí você vai perceber que, ó, a Selic está pagando 0,8, aqui os dividend yields do fundo imobiliário vão estar pagando 0,68 ou algo próximo disso aqui na nossa simulação, tá certo? O que você precisa entender? Olha só, vamos ver aqui embaixo, ó. Você percebeu? Enquanto que a renda fixa é muito afetada quando a Selic cai, os fundos imobiliários não são tão afetados assim quando a Selic cai. E isso aqui acontece porque você já tinha cotas e essas cotas acabam se valorizando, mesmo num cenário de queda dos dividendos. Olha que doideira. Afinal, os dividendos estão caindo porque as cotas estão subindo. E as cotas são suas. As cotas têm valor e esse valor acaba sendo ajustado para cima. Então você, no fundo, não está perdendo, entre aspas, já que você tem um dividend yield menor em cima de um valor patrimonial maior. Você percebe? É por isso que não adianta você vir aqui e comparar qual que é a taxa Selic do dividend yield para saber qual que é o melhor agora para você investir. O segredo é você diversificar, é uma coisa que eu sempre ensino aqui no canal. Ai, Diego, então eu vou diversificar só nos fundos imobiliários, vou vender toda a minha renda fixa, vou tirar tudo da renda fixa e vou botar tudo nos fundos imobiliários. Não, Jeca Tatu, não faça isso. É o que eu acabei de falar, você tem que diversificar. Afinal, são finalidades diferentes. Perceba o seguinte, a renda fixa serve como reserva de emergência e oportunidades para o futuro. Se você precisar de um dinheiro na mão, é de lá que você vai retirar para pegar o dinheiro de volta para usar isso se acontecer alguma emergência. Você percebe? Se você precisar de dinheiro na mão e você só tiver fundos imobiliários, você vai ter que vender as suas cotas. E a gente pode estar passando por um momento de mercado que talvez as suas cotas estejam valendo menos. E aí não vai valer a pena você ficar vendendo o seu dinheiro lá, vendendo as suas cotas toda hora. Você vai perder dinheiro com isso, escuta o que eu estou te falando, tá bom? Então são finalidades diferentes. Tem um pouquinho na renda fixa, um pouquinho em fundos imobiliários, um pouquinho em ações lá dos Estados Unidos. É como eu diversifico, inclusive, a minha carteira de investimentos. 25% em cada uma dessas coisas e manter esse equilíbrio vai manter a sua sanidade mental para fazer com que você aguente as subidas e quedas da bolsa, fazer com que você ganhe muito dinheiro investindo do jeito certo, sem o risco de ficar perdendo dinheiro aí
para o mercado, tá bom? Eu sei que esse termo aí, fundo imobiliário, pode parecer bem diferente, pode parecer aí uma coisa de outro mundo para muita gente que está assistindo o vídeo, e é por isso que eu vou deixar aqui um vídeo para você continuar aprendendo, um vídeo que explica passo a passo, bem didático, como é que funcionam esses tais fundos imobiliários, tá bom? Então vai lá e assiste, que é uma aulona para você de presente. Não esquece de se inscrever no canal, comentar alguma coisa, deixar o like, porque aí o YouTube volta a recomendar o meu canal aqui, a Cara da Riqueza, pra você. Olha que maravilha! Compartilhe esse vídeo também com amigos, com familiares que você sabe que você vai acabar ajudando, que acabam não sabendo fazer esse comparativo aqui de renda fixa e fundos imobiliários. Então clica aí e continua aprendendo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!